Mesmo com a prorrogação do prazo de adesão ao Programa de Regularização Tributária Rural, PRR, para o dia 31 de dezembro no Diário Oficial da União, produtores agrícolas têm recebido notificações da Receita Federal sob o argumento de possuírem passivos em aberto com relação ao recolhimento do Fundo de Apoio ao Trabalhador Rural, FUNRURAL. Walter Pulga conversou com o advogado tributarista Joaquim Ferraz sobre este assunto. Confira com atenção. O maior programa de regularização rural da história teve um resultado muito abaixo do que o governo esperava. Criado há um ano, o chamado refis do FUNRURAL, o refinanciamento do FUNRURAL, na verdade o Plano de Recuperação Rural, o Programa de Recuperação Rural, rendeu para o governo não os 17 bilhões de reais esperados, mas pouco mais de 323 milhões até as últimas semanas do mês de outubro. Resumindo, a adesão foi muito baixa. Dos cerca de 18 mil devedores, apenas cerca de 6 mil fizeram adesão ao plano. O que causou isso? Reprogramação, prorrogação de prazo, medida provisória em cima de medida provisória. Bom, resumindo, aqui hoje nós temos o Dr. Joaquim Ferraz para explicar em que situação nos encontramos quando falamos de FUNRURAL e de devedores do FUNRURAL. Obrigado por ter vindo, Dr. Joaquim. Vamos falar um pouco sobre o que ocorreu nesse período, né? Muita prorrogação de prazo, muita medida provisória em cima de medida provisória. Isso confundiu o produtor rural? É sempre um prazer falar a ti e ao canal do Boi. Bom, o FUNRURAL segue sendo um tributo com instabilidade jurídica. Na última década, fazendo um briefing da história legislativa do FUNRURAL, ele já teve a sua constitucionalidade declarada no passado recente pelo Supremo Tribunal Federal, declarada inconstitucional no período de 5, 6 anos atrás, e agora, no passado recente, com uma série de medidas legislativas, projetos de lei, medidas provisórias, leis, que alteraram a essência dele como base de cálculo, alíquota, resolução do Senado, medidas provisórias que caducaram antes de que fossem votadas e convertidas em lei, e o fato legislativo mais recente é a prorrogação do prazo de adesão ao PRR para 31 de dezembro de 2018. Há mais uma novidade nesse cenário do FUNRURAL, que é o início da atividade fiscalizatória da Receita Federal. Que já começou. A Receita já está procurando notificar os produtores. Os contribuintes estão sendo intimados a prestar esclarecimentos sobre o recolhimento do FUNRURAL. A Receita Federal, eu costumo dizer que é educada. Dificilmente entra com o pé na porta do contribuinte, a não ser numa situação de flagrância, de uma ilegalidade flagrante. Então, os contribuintes de FUNRURAL, os produtores rurais, os substitutos tributários, que são os compradores dos insumos do produto agropecuário, eles estão sendo intimados pela Receita Federal a prestar esclarecimentos sobre o FUNRURAL. Ele também está sendo intimado a, se houver um fato equivocado, uma interpretação, uma omissão em relação ao FUNRURAL, que ele corrija as GFIPs, que ele corrija a escrita contábil e faça a apresentação disso corrigido para a União. Isso diminui qualquer punição que incide sobre não declaração do que deve ao FUNRURAL. Sim, porque nessa hipótese a multa de mora será de apenas 20%, bem diferente da multa de sonegação fiscal, que pode chegar até 300%. Bom, nós temos em vigor hoje um prazo que termina em 31 de dezembro. Quem não fizer a adesão pode sofrer consequências mais graves. O senhor aconselharia rapidamente a adesão a esse chamado refis, ao Programa de Regularização Rural, ou é possível esperar? O cenário futuro do FUNRURAL ainda é bastante polêmico. E lhe explico por quê. Há um recurso admitido no Rio Grande do Sul para os tribunais superiores que discutirá a legalidade da cobrança retroativa do FUNRURAL sob o aspecto da fundamentação da resolução do Senado,
que retirou do ordenamento jurídico, com efeitos retroativos, ou seja, ex-tunc, a base de cálculo e a alíquota do Fundo Rural. Ou seja, o passado, segundo essa decisão, não pode ser cobrado. Isso vai ser apreciado, mais uma vez, pelas Cortes Superiores de Justiça. Por outro lado, não é possível precisar quando isso ocorrerá. E o produtor agora precisa acertar as contas com a Receita Federal ou obter decisão judicial ou administrativa que oriente o comportamento dele. Falando numa linguagem simples, trocando em miúdos, a Receita Federal está fazendo a fiscalização e os lançamentos dos débitos, as autuações, porque este é o dever dela. Inclusive, se ela não fizer, os agentes públicos responsáveis por isso podem sofrer responsabilização pessoal por deixar de fiscalizar. Há hoje o programa de regularização rural com baixíssima adesão. Aquele contribuinte que não quiser levar o assunto à frente, que precisa de certidão, que vai sofrer um impacto com a autuação, terá objetivamente que aderir ao PRR ou obter uma decisão judicial ou administrativa que oriente pelo não pagamento e pela não adesão. No sistema tributário a gente chama de suspender a exigibilidade dessa cobrança. Caso contrário, ele vai receber o auto de infração após a fiscalização pelo correio. Vamos então resumir. Ou consegue na justiça ou uma decisão administrativa qualquer, isentando nesse pagamento pelo menos por hora, ou faz a adesão ao refis, correto? Exato. Porque não há outra saída. Daqui para frente é só consequências pelo que está em vigor. Exato. Não há outra alternativa no momento. Exatamente. E, a longo prazo, o cenário ele é melhor do que o cenário atual que ele terá que enfrentar. E pagar para ver pode custar caro, porque o prazo de adesão ao PRR termina em 31 de dezembro. Se as Cortes Superiores, quando do julgamento desse recurso admitido, considerar que ele é constitucional e exigível, ou seja, o passado tem que ser pago, os benefícios do PRR não mais existirão. Ou seja, ele terá que pagar a dívida cheia, com todas as multas, com toda a correção, sem nenhuma redução prevista hoje no PRR. Ou seja, a princípio, alguma atitude o devedor deve tomar neste momento. Sem sombra de dúvida. Estamos perto do final. Sem sombra de O senhor dúvida. até usou uma expressão um pouco antes da entrevista, que estamos pressionados. Qual é a expressão? Chegamos no canto da cerca. Não tem mais para onde sair. Não tem para onde sair. Tem que tomar uma decisão. O senhor aconselharia um produtor rural que precisa de certidão a fazer o quê enquanto advogado? Ele pode se servir com os departamentos jurídicos que possuem de medidas disponíveis. A exemplo de depositar em juízo o valor e esse depósito judicial equivale ao pagamento do tributo e discuti-lo judicialmente enquanto não se chega ao fim dessa disputa judicial a cobrança retroativa do Fundo Rural. Ele pode também aderir ao PRR e ter as reduções nele previstas e pôr uma pá de cal em cima desse assunto, já que o Fundo Rural ordinário, o gerado de 1º de janeiro de 2018 para cá, não se discute, ele é devido, exigível, constitucional, sofreu o processo legislativo adequado e sobre ele nada mais pesa sobre nenhuma discussão, é só esse passado. Ou ele se valer, como alguns contribuintes já têm, principalmente de grande porte, medidas judiciais desobrigando ao pagamento retroativo. Mas isso também depende de decisão de litigar, de disputar com a União, de processar a União nesse sentido. Bom, você acaba de ouvir Dr. Joaquim Ferraz, advogado, conhece profundamente o Fundo Rural porque é também pecuarista, produtor rural, lá na região de Tapetinga, também no sul de Minas. Portanto, está no dia a dia do trabalho, da dificuldade do produtor rural com toda essa legislação em vigor e esses impostos são cobrados agora. Passamos o recado, doutor? Acho que chegou a hora do produtor rural tomar uma decisão sobre como administrar esse passivo do Fundo Rural. Bom,
Você ouviu aí o recado, doutor Joaquim Ferraz? Agradeço a entrevista mais uma vez. Voltamos ao programa.